Fala galera, e aí, beleza? Mais uma resolução da prova de soldado da PM de segunda classe, mas essa daí é de 2019, tá? Questão de números 22. Essa questão é super simples de resolver, né? Ela só envolve fração aí que acaba eliminando muito candidato porque acha que fração é um bicho de sete cabeças. Você precisa entender a fração, tá? Lembra lá no ensino fundamental 1, né, quando você estava lá no quarto, quinto ano, que a professora passava para vocês fração, e vocês naquela época já não levavam muito a sério, né? Era aquele moleque da levada. E aí você falava assim, meu Deus do céu, eu nunca vou aprender fração. Gente, fração é muito básico, tá? Não é um bicho de sete cabeças. Vamos ler o exercício que a gente vai fazer com calma, e aí vocês vão entender como resolver questões com frações. Na verdade, aí é quantidades, tá? Vamos lá. Diz o seguinte: no último salário que recebeu, no valor líquido de R$ 2.748, Ana utilizou 2/3 com pagamento em obrigações mensais. A metade do que sobrou, ela depositou em uma aplicação que tem. Vamos parar por aqui para entender esse exercício. Então, ó, ela ganhou 2.748 e ela utilizou 2/3. O que significa utilizar 2/3? É como se eu pegasse esse salário, dividisse em 3 partes e dessas 3 partes eu utilizasse 2, certo? 2/3 de alguma coisa é isso, tá? Se eu utilizei 2/3 dessa quantidade, é como se eu pegasse então esse salário, dividisse em 3 partes, dessas 3 partes eu utilizaria 2 delas. Mas não é o que interessa, né? Até porque diz aqui, ó, metade do que sobrou ela depositou em uma aplicação. Aí você vai falar assim, nossa senhora, mas como que eu vou fazer esse cálculo? Veja, se dessas 3 partes ela utilizou 2, significa que sobrou uma parte daquelas 3, certo? Isso foi o que sobrou. Professor, mas ela depositou a metade. Depois, metade é só dividir por 2, né, gente? Então, vamos lá. Vamos entender de novo essa parte aqui, ó. Ela ganhou ou ela recebeu um salário de 2.748, ela utilizou 2/3. Se ela utilizou 2 de 3 partes, significa que sobrou 1 de 3 partes, certo? Tá, mas quanto de fato sobrou? Lembra que quando eu tenho 1/2, é só dividir por 2. 1/3 é a terça parte, divide por 3. 1/4, quarta parte, divide por 4. E assim sucessivamente. Esqueci dessa regra. O que eu faço quando eu esqueço? Lembra que a fração é multiplicação aqui, ó. Eu pego 2.748, multiplico por 1, resultado divide por 3. Ou pego 2.748, divido por 3 e multiplico por 1. Então vamos ver o que de fato sobrou, né? Sobrou 1/3 de 2.748. Vamos fazer esse cálculo? Bom, 1/3 é a terça parte, não é, professor? É. Então o que a gente faz? A gente vai pegar 2.748 e vai dividir por 3, ó. 2 não dá, vamos pegar o 27. 9 vezes 3, que dá 27. Perfeito? Baixei aqui o 4. Muito bem. 1 vezes 3, 3. Sobraram 1. Baixa aqui o 8. Qual é o número que eu multiplico por 3 que dá 18? 6. 6, 18. Veja, o que sobrou foi 916 reais. E isso aqui foi o que sobrou. Mas vamos ler de novo esse exercício? Ó, metade do que sobrou ela depositou nas aplicações. Se sobrou 916,
Eu quero saber quanto que agora ela depositou. Ela depositou metade do que sobrou. E o que é metade? É dividido por 2. Então, nós vamos pegar 916 e dividir por 2. Pega o 9 aqui, 4 vezes 2 dá 8, sobra 1. Tem um aqui escondido, ó, que eu coloquei bem juntinho. Baixa o 1. 5 vezes 2 dá 10, sobra 1. Baixa aqui o 6. E agora, nós vamos multiplicar quantas vezes? 8 vezes 2. Que dá 16. Veja, gente, esse valor de 458 foi o que ela depositou. Beleza. Continuando. Sabendo que uma das obrigações mensais que Ana pagou foi a conta de energia elétrica, que corresponde a 1/4 do que ela depositou na aplicação, qual é o valor dessa energia? Uau! Vamos lá entender o exercício? Recapitulando, 2.748, ela utilizou 2/3. Se ela utilizou 2/3, sobrou 1/3. Beleza? Se eu calcular 1/3, que foi o que sobrou, deu 916. Disso que sobrou, metade ela depositou na aplicação. Então, se eu dividir por 2, está aqui. Esse 468 foi o que ela depositou. Mas veja, a conta de energia é 1/4 do que ela depositou. Então, para eu descobrir qual é o valor da conta de energia, eu vou pegar 1/4 de 458. E aí é aquela mesma regrinha, né? Se é 1 aqui, é a quarta parte? Sim. Você pode até fazer isso aqui, ó. 468 vezes 1 dividido por 4. Ou 458 dividido por 4 vezes 1. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar o 458 e dividir por 4, que é a quarta parte, 1/4. Vamos lá. 1 vezes 4, 4, sobraram 0. Baixou aqui o 5. 1 vezes 4, 4, sobrou 1. Baixa o 8. Professor, aqui na tabuada do 4, eu tenho 16, que é 4 vezes 4. Beleza? Sobraram 2 ali, galera. Como que eu continuo essa conta? Lembra que não tem mais número para baixar aqui, ó. Acabou. Mas eu consigo continuar colocando a vírgula. Se eu coloco a vírgula aqui, eu pago 0 aqui embaixo. Quanto vezes 4 que dá 20? 5. Isso significa que 1/4 do que ela depositou é a conta de energia. E 1/4 é a quarta parte. A quarta parte é R$ 14,50. Alternativa D. Tá vendo que é um exercício básico? Ele envolve fração, só que tem vários comandos, né? Tem vários comandos nesse exercício. Primeiro, ele deu o que ela utilizou. E depois, na verdade, a gente tinha que trabalhar com o que sobrou. Disso que sobrou, a gente tinha que calcular a metade que foi para depósito da conta dela, né? E disso que ela depositou, a quarta parte é o valor da energia. Então, veja, vocês precisam ler o exercício, ir grifando, fazendo por etapas. Uma dica é, toda vez que o exercício fala assim, ó, fulano utilizou 2/3 e do restante, começa já a interpretar a fração, tá? Veja, se ela utilizou 2/3 e do restante fez alguma coisa, então pensa, o que é 2/3? É algo que eu dividi em 3 partes e peguei 2. Então sobrou 1/3. Se falasse assim, ó, Ana utilizou 4/5 do salário dela. Quanto que sobrou? 1/5. É como se eu pegasse 5 partes, aquele salário, dividisse em 5, pegasse 4, logo sobrou 1. Então, comecem a trabalhar esse tipo de interpretação que vocês não erram questão. É uma questão básica, mas que tem vários comandos. Pessoal, espero que tenha gostado. Essa aí é a questão número 22. Deu um pouquinho de trabalho porque tem vários comandos, mas vocês viram que não é nada difícil. Tudo bem? Deixa um like aí, deixa um joinha, avisa aí nos comentários se você gostou e logo mais eu postarei novos vídeos com resoluções. Até a próxima!